Se você é membro do My News, está no ar a campanha Traga um Amigo para o Bonde dos Membros. Quem indicar um amigo para ser membro ganha 2 porta-copos. Quem trouxer 3 amigos ou mais recebe esse boné. Então corre porque a promoção termina no dia 23 de julho. Seja membro e participe! Falta de energia, de comida, de medicação e de liberdade de expressão. Essa lista de problemas se agravou durante a pandemia em muitas partes do mundo, mas essa semana levou milhares de cubanos às ruas. Senador, o seu partido, o PT, tem uma relação histórica de apoio à ilha. Ontem, o ex-presidente Lula publicou o seguinte tweet: o que está acontecendo em Cuba de tão especial para falar em tanto? Houve uma passeata, inclusive viu o presidente de Cuba na passeata, conversando com as pessoas. Cuba já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos Estados Unidos e ainda mais com a pandemia é desumano. Os protestos dessa semana são contra o governo e são os maiores vistos em Cuba em décadas. A organização não governamental Human Rights Watch estima que até agora pelo menos 150 pessoas foram detidas. Uma youtuber que também é ativista de direitos humanos foi levada pela polícia enquanto fazia uma live. A gente já fala sobre o embargo de Cuba, mas antes eu queria perguntar para o senador: o senhor acha que não tem nada de especial acontecendo ali? Não, eu acredito que sim. Não é muito difícil qualquer país, não é, por mais que tenha algum tipo de participação da sociedade nas suas decisões, não é, exige que vários pontos importantes da chamada democracia liberal, que para nós é democracia sem qualquer adjetivo, sem dúvida fazem falta, não é? Nós precisamos reconhecer que as sociedades atuais elas são extremamente diversas, diferenciadas, não é? E eu creio que é fundamental que Cuba possa avançar no sentido de garantir essas liberdades democráticas, possa superar esse modelo do partido único, mas isso não justifica, não é, que o país seja submetido ao que é submetido hoje. Na verdade, Venezuela e Cuba, independentemente das características do regime político, são países que estão submetidos a um bloqueio desumano, como disse o presidente Lula, para a sua população. Até mesmo o acesso a vacinas, o acesso a alimentos. Houve um período agora da pandemia que Cuba não tinha seringas por conta do bloqueio econômico. Então, eu acho que essas duas coisas têm que ser casadas. Eu acho que é preciso trabalhar pela construção da democracia, por liberdades democráticas, mas, ao mesmo tempo, todos os povos têm o direito, né, de se autodeterminarem e, ao mesmo tempo, o direito de poderem ter relações comerciais com os outros países sem a interferência de quem quer que seja, como hoje acontece com a presença americana. O senhor está fazendo, de certa forma, uma crítica, então, ao regime que existe em Cuba hoje em dia? Bem, o PT é um partido que é claramente democrático, né? O PT entende que a sociedade é plural e, como tal, deve permanecer, e nós queremos construir uma maioria, uma hegemonia na sociedade. Não é? O PT nunca foi um partido que defendesse as concepções estritamente marxistas, leninistas, ainda que tenhamos no nosso partido pessoas que são marxistas, que são leninistas, são comunistas, enfim. Não é? Nós somos defensores de um socialismo em que as liberdades sejam plenas, porque nós achamos que não é possível dissociar a construção da igualdade da coexistência, da presença da liberdade. Sim, senador, mas o senhor parece ter uma posição um pouco diferente de várias lideranças do PT que muitas vezes fazem de conta que o que acontece em Cuba não é uma ditadura e que as liberdades individuais são, sim, muito restritas. É por isso que o PT é plural. Cecília, essa questão do embargo econômico dos Estados Unidos é, claro, sem dúvida, a maior pedra no sapato de Cuba. O Obama tinha sinalizado uma tentativa de reaproximação com Cuba, depois o Trump voltou atrás e agora a gente tem o Biden no governo. Você acha que essas relações podem finalmente serem retomadas?
É uma pergunta curta para uma resposta longa, né? Mas, em primeiro lugar, é realmente importante a gente reafirmar o óbvio. O embargo econômico de Cuba pelos Estados Unidos nos últimos quase 60 anos é um crime internacional, isso é um fato. E o objetivo é, de fato, fazer com que os cubanos sofram, né? Sofram as consequências disso, padrão de vida baixo, falta de remédio, fome. E esse cenário cria um cenário propício, né, fundamental aí para esse levante popular contra o governo. Então, grande parte do protesto dos cubanos é por causa da falta de insumos para o tratamento da Covid. E essa escassez é exatamente resultado direto do bloqueio dos Estados Unidos, assim como os demais problemas econômicos. Quem está no Twitter viu, por exemplo, o embaixador da China no Brasil, que tweetou que eles não conseguiram ajudar Cuba, como eles fizeram com o Brasil, e não conseguiu por causa do embargo. O Obama, ele chegou a fazer gestos para melhorar as relações entre os países, mas, de fato, não suspendeu o embargo, né? Ele precisava, na época, do apoio do Congresso. E há tanto republicanos quanto democratas que apoiam o embargo, se opõem ao fim do embargo. E aí a gente precisa pensar, Cuba é muito importante para ganhar as eleições na Flórida. E a Flórida é um estado muito importante, um estado de peso nas eleições presidenciais. Então, os cubanos e venezuelanos na Flórida são um enorme bloco de votos. E eles são muito de direita e se opõem a qualquer relação com o governo cubano. E também é um bloco também muito importante no Texas, onde os democratas têm a chance, depois de muito tempo, de ganhar eleições. Então, assim, além disso tudo, o Biden está meio assim que reiniciando, vamos dizer assim, uma guerra fria, com uma retórica muito pesada, dura, contra a Rússia e China. Então, parece que a gente está voltando no tempo, né? Parece que a gente está revendo aí a história. Então, assim, o Biden, ele não queria mexer com isso agora, mas ele está sendo forçado a tomar uma posição. E esses protestos, muito provavelmente, tornará mais difícil ainda para o Biden suavizar qualquer posição que ele queira, né, dos Estados Unidos, porque é fato que ele vai ter que se posicionar. Mas também é um claro lembrete, assim, que os Estados Unidos, na verdade, eles nunca se preocuparam com essa coisa de liberdade, democracia, como a história nos mostra e como eles gostam muito de reivindicar. Então, é mais sobre países que se aliam com seus interesses e se submetem a esse domínio. Então, assim, é por isso que a gente viu a interferência dos Estados Unidos no golpe no Brasil na década de 60, né? A gente viu aí que depois de muito tempo os documentos dos Estados Unidos mostraram essa interferência e também interferência em outros países latino-americanos. Então, assim, no fim, 2021 não é tão diferente assim da década de 60. O Diogo, a gente tem visto que as redes sociais têm tido, a internet principalmente, tem tido um papel importante nessas manifestações, nesses protestos que estão acontecendo em Cuba. Algumas análises internacionais apontam justamente para o fato de que as pessoas começaram a entender que tem um número grande de pessoas que está insatisfeito no país por conta de todas essas carências que a população enfrenta. Você acha que existe a chance da gente ver o fim do embargo sem a queda do regime em Cuba? Olha, Marilis, eu, na verdade, discordo absolutamente da Cecília e também do senador Humberto Costa nessa questão de Cuba. O embargo não é a questão nesses protestos. Eu desafio qualquer um a encontrar nessas imagens que estão disponíveis na internet, graças a essas redes sociais, que possibilitou
aos cubanos de diferentes cidades, descobrir o que estava acontecendo, né, e começar algo inédito, que são protestos em várias dezenas de cidades ao mesmo tempo. Antigamente, em outras ocasiões, houve protestos só em Havana, mas dificilmente se espalhava, justamente agora acontece por causa das redes sociais. As pessoas não estão pedindo o fim do embargo, né? A palavra de ordem é liberdade, é sim insatisfação com a questão da pandemia. A Cuba tem dados sobre a pandemia que são maquiados, né? Eles fazem em Cuba o que Bolsonaro gostaria que se fizesse aqui, que é basicamente registrar pessoas que morreram por Covid, como outras causas de morte. Tem relatos muito numerosos de pessoas lá em Cuba contando, por exemplo, que seus parentes morreram em casa sem atendimento médico, com todos os sintomas, que não fizeram teste, enfim. Essa é a situação. O embargo americano, já desde anos, não inclui medicamentos e alimentos, por exemplo, né? E ainda assim o embargo ele limita o acesso ao mercado americano, mas Cuba não é impedida de fazer comércio, negócios com o resto do mundo. Obviamente que dificulta, porque a vocação natural de Cuba, econômica, é voltada para os Estados Unidos, que está ali do lado, como é também uma vocação turística forte, né, para os americanos. É evidente que o embargo atrapalha a economia, mas o principal fator da desgraça que é a economia cubana é o sistema econômico de Cuba, que basicamente não dá liberdade econômica para as pessoas produzirem e terem, enfim, seus próprios recursos. É um monopólio da economia por parte do Estado. Eu acho lamentável que o Lula, o ex-presidente Lula, tenha feito essa postagem no Twitter, porque isso, inclusive, vai ser péssimo para ele eleitoralmente no ano que vem. Isso enfraquece o discurso anti-autoritário do PT e do Lula em relação a Bolsonaro, porque ditadura não é fofa em lugar nenhum, nem aqui e nem em outros países. Senador, o senhor acha que isso vai enfraquecer o discurso do presidente Lula? Não, de forma nenhuma, pelo contrário, nós temos, o Brasil viveu uma experiência com o PT no governo durante 13 anos. E se essa experiência tem algo que não cabe qualquer tipo de questionamento, é a forma democrática como nós governamos nesse período, né? O próprio presidente Lula muitas vezes foi tentado por áulicos, por segmentos, por setores, alguns até setores expressivos da sociedade, para que pudesse tentar um terceiro mandato, né? Naquele momento ele tinha força política para repetir o que aconteceu em outros países latino-americanos e que terminou sendo um grande equívoco. Nós estávamos certos, inclusive, em que isso não deveria acontecer. Não houve período na história do Brasil, e aí basta fazer um pequeno comparativo com o que nós estamos vivendo hoje, em que a liberdade de expressão, em que a liberdade de imprensa, em que a liberdade de organização foi tão ampla, tão grande como aconteceu naquele período. Sim, então, senador, mas acho que não há dúvida de que a democracia nunca teve em risco enquanto o presidente Lula esteve no poder. Estou perguntando se o posicionamento dele em relação a Cuba não vai ter um preço, não vai ser cobrado lá na frente, porque afinal de contas Cuba é uma ditadura. Não vai haver essa cobrança na minha avaliação. É importante dizer também, primeiro, eu não acho que o problema do embargo seja uma coisa tão simples assim, não é? Até porque Cuba, durante um determinado período em que houve algum nível de flexibilização, ela conseguiu incorporar às suas próprias receitas, o que era resultado de pessoas que estavam em Cuba, que estavam nos Estados Unidos, que apoiavam as suas famílias, que mandavam recursos, e tudo isso, não é, durante o governo Trump foi inteiramente vetado. A retomada de relações econômicas e políticas entre Cuba e os Estados Unidos não acontece pelas razões que a Mara falou. Mas, por exemplo, até do ponto de vista econômico, para os Estados Unidos é um grande negócio. Cuba é um país que tem um processo de desenvolvimento científico-tecnológico, embora numa situação de quase miséria, muito avançado, e que isso
as pesquisas que lá são feitas, que lá são desenvolvidas, se a elas houver um processo, para elas houver um processo de apoio, como há interesse de companhias americanas de fazerem, há o sistema de saúde de Cuba, que pode ser uma referência importante para até mesmo o tratamento de pessoas que nos Estados Unidos não têm a mínima condição de pagar pelos seguros de saúde que existem. Tudo isso era parte do processo de aproximação que estava começando a acontecer a partir do governo Obama. Eu acho que agora a situação é difícil, e eu concordo plenamente com a Mara que é difícil de um lado porque o Biden age como os democratas sempre agiram, do ponto de vista de política internacional. Primeiro os Estados Unidos, segundo os Estados Unidos, terceiro, quarto e daí para frente. Democracia para eles, para os outros não, é alinhamento. Não é? E esse problema que existe na Flórida realmente se acentuou, especialmente com a crise na Venezuela, né? E como a gente sabe, nos Estados Unidos a eleição se resolve pelo olho mecânico, né? Eu acho que a situação ela é um pouco difícil e Cuba vai tentar se coser melhor mesmo assim. Mas quem viu a crise dos anos 90 em Cuba e depois viu a superação, sabe que existem os elementos ali para a superação dessa situação agora também. E vamos lembrar, até o termo é interessante, não é? Fala assim, primavera cubana, tentando lembrar a primavera árabe. Qual foi o resultado da primavera árabe? Ditadura militar no Egito, a guerra da Síria, não é? E todas as coisas que acontecem naquela área onde a gente vê cada vez mais a possibilidade de paz distante. Bom, eu não sei... Senador, Oi, fala, Diogo. Desculpa, não, essa comparação com a Primavera Árabe não faz muito sentido, na minha opinião, porque não há em Cuba algo como, por exemplo, fundamentalistas islâmicos, grupos fundamentalistas islâmicos que ocupariam esse espaço, se apropriariam daquela revolução que aconteceu naquele momento, daquela revolta contra as ditaduras do Oriente Médio, e tentassem colocar outra ditadura no lugar, como aconteceu, por exemplo, na Síria e no próprio Egito, né, em que isso aconteceu e acabou revertendo e voltando para uma ditadura militar. Cuba é uma situação bem diferente. Agora, eu concordo que o fim do embargo seria ótimo por vários motivos, entre eles para tirar do governo a desculpa pelo seu próprio fracasso. Bom, eu não sei vocês, mas eu já já fui mandada para Cuba várias vezes, né? Quando, enfim, falo alguma coisa do Bolsonaro. E posso dizer que Cuba está mais perto do que a gente imagina. Mara, são várias notícias que mostram o Brasil entrando por um caminho tortuoso. Recentemente, a gente viu a notícia de um casal que não pôde se vacinar usando uma camiseta contra o Bolsonaro. Teve também a história do Ministério da Cultura negando o acesso à Lei Rouanet ao Festival de Jazz do Capão, por uma postagem que eles fizeram há tempos, se dizendo antifascistas. Defender a liberdade de expressão parece quase um luxo num momento em que estamos defendendo também o direito de viver, né? A gente fica nessa... Como é que faz para conciliar todas essas defesas? O Marili, você sabe que eu discordo do senador quando ele coloca Cuba e Venezuela ali. Eu acho que são duas coisas completamente diferentes. E concordo com o Diogo quando ele fala da questão da liberdade de expressão. Eu acho que assim, a questão econômica em Cuba, o embargo, Diogo, ele tem um peso principalmente no governo Trump. O governo Trump veio e piorou a situação ali. Mas que os cubanos estão clamando por liberdade de expressão, por democracia, e já estão fazendo isso há algum tempo, para mim isso é claro. Agora, a questão econômica em Cuba, ela é muito difícil, com o embargo é ainda mais difícil, mas a situação dos cubanos é diferente da situação dos venezuelanos. Como o senador falou, a medicina em Cuba é fantástica, as crianças estudam, você não tem ali menino de rua, abandonado ali, enfim... É uma situação bem diferente da situação venezuelana. Agora, o que eles se parecem é o quê? É a ditadura, que é o sonho do presidente Bolsonaro, por exemplo. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, ele justamente o que é questionado em Cuba
E quando eles falam, vai para Cuba, inclusive esse pessoal de rede que fica falando, é o pessoal que quer a ditadura, que quer o governo militar de volta. Justamente o que a gente condena em Cuba, que é a falta de liberdade de expressão, a ditadura e tal, é o que essas pessoas gostam, que as pessoas sancionam. Agora, em relação à economia cubana, à qualidade de vida, é claro, é um país que você, com o embargo que tem, americano, enfim, precisaria ter ajuste, precisaria, mas essa manifestação, por exemplo, ela acaba criando um impacto maior nos Estados Unidos do que, inclusive, propriamente em Cuba, porque, como a Cecília falou, o Biden já está sendo cobrado. Tem uma parcela dos democratas que já começaram a cobrar, escuta, não vai reduzir esse marco, e aí o governo americano falou, o governo Biden falou, o governo Biden não é o governo Obama, mas agora está sendo pressionado com isso que está acontecendo. Então, assim, antes da pandemia, pouco antes da pandemia, a gente estava montando eu ia para Cuba, porque a gente estava montando fazer uma matéria ali, uma cobertura, justamente como vai para Cuba. Então, eu estava indo para lá, enfim, veio a pandemia, a gente desarticulou todo o projeto. Mas, no caso de Cuba, eu acho que tem uma questão fundamental aí, que é a questão da liberdade de expressão, da democracia, e isso, quer dizer, a parte que não é a parte econômica, a parte política, a parte da ditadura, essa parte é a parte que faz ser comparável à Venezuela, aos desejos do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, como bem falou o Diogo, adoraria não colocar as mortes de Covid como morte de Covid, adoraria esse tipo de coisa, mas a questão econômica, eu acho que Cuba tem um sucesso muito maior do que em relação à Venezuela, por exemplo. Não estou dizendo que é o paraíso, não, pelo contrário, mas você tem saúde, você tem educação, você tem direitos básicos da população que são respeitados.